Oi, tudo bem com vocês? Há quanto tempo, hein, galerinha do nono ano? Saudades! Hoje eu preparei para vocês uma aula especial, uma aula sobre dinâmica. E dinâmica já é assunto novo, tá? Estamos iniciando hoje o assunto do segundo bimestre. E essa aula deveria ter sido ao vivo, numa teleconferência. Mas não tem problema, né? Eu estou resolvendo isso, né, os problemas técnicos, e em breve teremos aulas ao vivo, tá? Agora vamos para o vídeo. Dinâmica. O que é isso? Bom, eu expliquei para vocês isso lá na escola, né, ainda na escola, expliquei para vocês movimento. E a gente viu movimento retilíneo uniforme e movimento retilíneo uniformemente variado. Nós vimos os exemplos de um carro se movimentando, de uma bola se movimentando, estudamos as questões de referencial e estudamos as fórmulas, né? Movimento uniforme, a velocidade é constante, e movimento variado aparece a aceleração. Muito importante isso. Agora eu faço uma pergunta. Por que ocorre movimento? A gente sabe que o movimento existe, mas qual é a causa do movimento? Então, essa é uma pergunta muito famosa e muito antiga. Tão antiga que os filósofos da época, século V aproximadamente antes de Cristo, também se perguntavam sobre ela. E um deles, bem famoso, chamado Aristóteles, fez algumas indagações e desenvolveu algumas teorias. Uma teoria dele, né, do Aristóteles, é a seguinte: por que existe movimento? Existe movimento porque existe uma força. Então, vamos olhar aqui para a imagem. Aristóteles, olha ele aqui, ele diz que este bloco que está em repouso só vai se movimentar se alguém aplicar uma força nele. Muito bem. Qual é o problema agora? Está correto, né, gente? Se aplicar uma força, o bloco se movimenta. Se eu aplicar uma força na mesa, a mesa se movimenta. Se eu der um chute numa bola, a bola se movimenta. Qual é o problema? O problema é que o movimento só vai existir, de acordo com Aristóteles, só vai existir se tiver força. Naquele instante em que a pessoa tira a mão, que a pessoa deixa de aplicar a força, o movimento para. Para na hora, instantaneamente. Essa foi a afirmação de Aristóteles. E uma afirmação que perdurou por muitos anos. Agora vem uma outra pessoa muito famosa na época também, Galileu Galilei. Galileu Galilei praticamente considerado como o pai da física, o cara que instituiu o experimento como uma ferramenta principal para interpretar as leis da física. É necessário fazer experimentos para poder comprovar uma teoria. Né? E aí Galileu fez. Foi o que aconteceu. Ele pegou um objeto, olha só, pegou uma régua com marcações. Naquela época era muito fácil de fazer uma régua com marcações. E aí ele colocou uma força no objeto. E o que aconteceu? O objeto se movimentou, olha só, se movimentou um pouco mais, ó. Está marcado aqui pela régua. Ele aplicou uma força no objeto e parou, tirou a mão. E o objeto se movimentou um pouco mais para frente. Aplicou uma força maior, o objeto se movimentou um pouco mais para frente ainda. Aplicou uma força bem maior e o objeto foi até o final da régua. Ou seja, o Galileu descobriu que só vai haver movimento se a gente aplicar uma força. Só que esse movimento ele continua ou ele para se eu tiro a força? Então,
Galileu descobriu que esse movimento continua por poucos metros, dependendo da força, né, por um pouco tempo, né? Então, eu tiro a força e o movimento ainda continua por alguns segundos, tá? Já Aristóteles disse que não. Se eu tirar a força, o movimento tem que parar automaticamente. Essa é a diferença de Aristóteles para Galileu. E nós descobrimos que Galileu está correto. Tá bom? Bom, espero que vocês tenham entendido essa teoria que fala um pouco sobre história. Aristóteles, um filósofo grego que estudou sobre várias áreas do conhecimento. E Galileu, um cara muito esperto, que adorava fazer experimentos, teve muitos problemas com a igreja, mas um cara inteligentíssimo e que amava a física. Então vamos continuar? Vamos conhecer um pouco mais sobre dinâmica? Qual é a definição de dinâmica? Olha só, dinâmica é o estudo sobre os fenômenos que causam alterações nos movimentos dos corpos. Tá tranquilo, né? Fenômenos que causam alterações nos movimentos. Então, se você está jogando bola, o fenômeno é o chute. Né? O seu chute causa alteração no movimento da bola. Eu acho que isso está claro, não é? Esse chute, na verdade, é o quê? É uma força. Muito bem. Então eu posso considerar que só existe movimento se existir uma força. Oh, olha só, esse rapaz aqui. Esse cara está querendo puxar uma pedra. Olha o tamanho da pedra. Será que ele vai conseguir? Ele está aplicando uma força. Mas será que ele vai conseguir? Bom, eu vou fazer uma analogia com um carro. Geralmente, algumas pessoas conseguem empurrar o carro e o carro se movimenta. Então, a força necessária aí fez com que o carro se movimentasse. E aqui, esse rapaz, ele vai conseguir sim, porque ele é muito forte. Tá? Vamos ver aqui. O que é, então, galerinha? O que é, então, uma força? Uma força é uma grandeza vetorial. Lembra de vetores que nós já estudamos? Toda grandeza vetorial possui o quê? Módulo, direção e sentido. Então aqui, essa seta está sendo representada por um vetor e aparece aqui uma letra maiúscula F. Olha só, caracterizando então a seta. A seta aqui é a força. Outro exemplo de força é a força-peso. Só que aqui eu vou pegar uma canetinha. Vou escrever, tá? O que é a força-peso? O peso do corpo. Pensem comigo. Vocês vão lá na farmácia, que tem uma balança. Sobem na balança e aí dá um valor qualquer. Vamos dar um chute. 50 quilos. Aquilo é o seu peso? Não. 50 quilos, né? O valor que dá lá não é o seu peso. É o que então? Professor, é o que? É a massa, tá bom? 50 quilos é a massa. Para achar o peso, é necessário compreender que, olha só essa figura. Eu tenho aqui o planeta Terra, e o planeta Terra vai puxar você. Ele está puxando você para o centro do planeta. Já é uma lei, tá? É uma regra da física. O planeta vai exercer sobre nós, sobre mim, sobre vocês, sobre todos os objetos, uma força. E o nome dessa força é força-peso. Vamos dar um outro exemplo. Sobre a mesa tem um livro. E esse livro possui uma massa. Se tem massa, tem peso. Olha o peso aqui, para baixo. Tá bom? Eu vou escrever força, peso.
Para cima, aparece uma outra força, que eu vou escrever Fn, que é a força normal. Então vamos ver aqui. O que é a força peso? É a força que o planeta Terra exerce sobre nós. Então eu vou representar por um Fp ou vou representar apenas por um P. E esse P possui uma fórmula. M vezes G, onde M é a massa e G é a aceleração da gravidade, que nós já estudamos, hein? Qual foi o assunto, galera? Queda livre, né? Então, se o movimento dos corpos é para baixo, por que para baixo? Porque a Terra está puxando, vai aparecer então uma aceleração da gravidade. E quanto é o valor dela? Vou escrever aqui. Gravidade será aproximadamente 9,8 metros por segundo ao quadrado. Mas para efeito de cálculos, a gente coloca 10, ok? Então, se uma pessoa vai na balança, lá na farmácia, né? E pesa lá, né? E aí, deu quanto? 50 quilos. Isso é seu peso. 50 quilos é sua massa. Para saber seu peso, você vai ter que multiplicar a sua massa pela gravidade. Seria 50 vezes 9,8. Olha aí, simples e prático. Estudamos até agora movimento, depois a causa do movimento, que é a força, e agora estamos estudando a força-peso. Vamos ver mais coisas. Gente, canetinha. Agora surge uma análise mais profunda sobre o movimento, ok? Olha o que existe. Eu tenho um bloco e eu vou aplicar nesse bloco uma força. Olha aqui a força. Mas esse bloco, ele não vai se movimentar assim tão simples. Ele vai ter uma resistência, tá? E essa resistência se chama atrito. O atrito, observe aqui embaixo, eu tenho o contato do bloco com a mesa. Olha só o que na verdade é esse contato. A superfície do bloco e a superfície da mesa, ela é toda rugosa. É o que proporciona o atrito. Então, se eu aplico uma força para um lado, neste caso para a direita, vai aparecer uma força contrária chamada força de atrito. Olha aí, ok? É bem interessante isso. Força para um lado, o atrito é para o outro. É sempre o oposto. Se eu aplico uma força para a direita, para onde vai a força do atrito? É para a esquerda, ok? Neste caso, eu tenho uma pessoa empurrando o bloco. E esse bloco, gente, ó, ele tem um peso. Força para baixo, ó o peso. Eu aplico nele uma força, olha aí. E ele vai ter, se ele tem peso, se ele tem uma força para baixo, a reação ao peso, uma força contrária ao peso, é a normal. Olha aqui, normal. E é óbvio, né? Não vamos esquecer o atrito. Se tem uma força para a direita, o atrito vai para a esquerda, ok? Então, hoje, agora, neste momento, vocês estão estudando força de atrito. FAT. E o que é a força de atrito? É a força contrária, tá? Do movimento. Se eu aplico uma força para a direita, para ter movimento, a força contrária é para a esquerda. Força de atrito. Legal, né? Espero que vocês estejam entendendo essas forças. O que é que nós temos aqui? Bom, sendo bem prático agora, hora do cálculo. Né? Estudar física tem cálculo. A matemática é a linguagem usada na física. Então vamos calcular, ok? Eu coloquei 3 exemplos aqui que podem acontecer na nossa vida.
Vamos aplicar, então, uma força num bloco. Está aqui, exemplo 1. Olha só, olha aqui. Vamos aplicar uma força no exemplo 1 e o bloco não se movimenta. Eu peço ajuda, me ajuda aí. Aí alguém vem e me ajuda, outra pessoa aplica uma força 2. Então observem que eu tenho duas forças na mesma direção horizontal e no mesmo sentido, que é para direita. Sim, direita, direita. Pronto. Se eu tenho dois blocos, aliás, eu tenho um bloco, duas forças, mesma direção e mesmo sentido, eu vou somar. Força resultante vai ser igual a F1 mais F2. É só somar. Sem problema. Aqui, força resultante é igual a F1 mais F2. No exemplo 2, observem as forças, gente. Sentidos contrários, né? Mesma direção horizontal, assim, e sentidos opostos. Eu vou somar ou subtrair? Sentidos opostos. Tenho que subtrair. Só chama a atenção aqui para as forças. Observe que F1 é positivo porque está para a direita e F2 é negativo porque está para a esquerda. Por isso que eu vou ter F1 menos F2, tá bom? E no exemplo 3, eu terei agora forças perpendiculares. Quer dizer, uma força para cima, outra força para a direita. E aí, como é que eu somo? Para somar, gente, eu vou ter que lembrar do teorema de Pitágoras, porque eu vou ter uma figura geométrica e eu vou ter um triângulo. E o teorema de Pitágoras diz o quê? A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Então, eu vou usar aquela regrinha, né, do quadrado da hipotenusa, que é a soma dos quadrados dos catetos. Força resultante ao quadrado é igual a F1 ao quadrado mais F2 ao quadrado. O que eu botei para vocês são esqueminhas práticos, para vocês lembrarem na hora do exercício. Exercício. Sim. Eita. Chegou a hora. Vamos para o exercício? Nesse exemplo aqui, duas forças F1 e F2. E os dados estão aqui, ó. Deixa eu vir para cá. Ó. E os dados, ó. F1, 2 newtons. F2, 3 newtons. Professor, o que é esse N? Newton? Por quê? Vamos lá. Quem estudou sobre a força foi Isaac Newton. Mas, professor, o senhor falou no início em Aristóteles e em Galileu Galilei. Sim, Aristóteles e Galileu Galilei estudaram o movimento. E Galileu provou que o movimento continua, mesmo depois que eu tiro a força. Só que Isaac Newton chegou e ele fez experimentos, ele desenvolveu uma fórmula, foi ele que descobriu a gravidade, quando a maçã caiu na cabeça dele, né? E em homenagem a ele, Newton, N, no final do cálculo da força, você vai colocar N, tá bom? Em homenagem a ele. Então, toda força vai ter Newton no final. Neste caso aqui, eu vou ter F1, 2 newtons, F2, 3 newtons, e ambos estão com o mesmo sentido. Qual cálculo eu vou fazer? Vou fazer aqui, ó. Letra A. Força resultante é igual a F1 mais F2. Eita, esse F está horrível. Vamos apagar. Vamos fazer direitinho. Pronto. Aqui eu vou colocar força resultante é igual F1, 2 newtons, mais F2,
3. Isso quer dizer que a força resultante é igual a 5 newtons. Deixa eu pegar aqui a borrachinha. Fazer direitinho. O igual 5 newtons. Terminamos a letra A. Viu como é fácil? Se o sentido for igual, é só somar, gente. Força resultante é igual a F1 mais F2. Somou. Tchau, batata. E na letra B? Eita, dá para ver que F1 está para a esquerda, F2 está para a direita. Eu vou ter que subtrair. Então, bora fazer. Letra B, força resultante é igual a F2 menos F1. Professor, F2 primeiro? Eu coloquei F2 primeiro porque ele é positivo, tá? Se está para a direita, é positivo. Se está para a esquerda, é negativo. Força resultante é igual. F2 é 3 menos F1, que é 2. Força resultante é igual a 1 newton. Uhul! Terminamos. Legal? Letra A, mesmo sentido, é só somar. Letra B, sentidos opostos, só subtrair. Atenção, porque para a direita é positivo, tá? Então vem primeiro. Aí para a esquerda é negativo, depois. Letra C agora. Eita, são perpendiculares. Vamos lembrar da fórmula? Força resultante ao quadrado é igual a F1 ao quadrado mais F2 ao quadrado. Dá para ver, né? Que é o F2. Vamos continuar. Força resultante ao quadrado é igual a F1, 4 ao quadrado, mais F2, 3 ao quadrado. Ok, né? Vamos continuar. Força resultante ao quadrado é igual a 4 ao quadrado, 16, muito bem. 3 ao quadrado, 9, muito bem. Vamos continuar. Força resultante é igual a raiz de 25. Ô professor, raiz de 25? Sim. Observe que aqui deste lado eu tenho uma potência, né? Força resultante ao quadrado. Quando eu passo a potência para o outro membro, ele vai em forma de raiz. E aqui eu já somei, ó. 16 mais 9, 25. Força resultante é igual a raiz de 25, 5. Muito bem. Terminamos. Então, vimos força resultante quando os sentidos são iguais, é só somar. Força resultante quando os sentidos são opostos, é só subtrair. Cuidado, para a direita, sempre positivo, para a esquerda, negativo. E quando forem perpendiculares, é só usar essa regrinha aqui, ó. Força resultante ao quadrado é igual a F1 ao quadrado mais F2 ao quadrado. Ok? Legal aí? Eu estou gostando. Vocês estão gostando? Eu estou gostando. Acabou a aula. Poxa, já, professor, já acabou? Já. E eu prometo fazer outro vídeo com vocês. Aqui, vocês vão ter que fazer este exercício, tá bom? Vão pegar o módulo de vocês, o livrinho, como queiram. Tá lá, página 136. Tem questão 1, questão 2, questão 3, questão 4. E página 139, questão 5, questão 6. Façam no caderno
E não precisam postar lá na sala virtual, não. Façam apenas no caderno, porque na nossa próxima aula eu vou pedir para ver, tá? Nossa aula ao vivo, eu vou pedir para vocês mostrarem. Vocês vão colocar a câmera, o webcam lá, ó, para eu ver. Ok? Então, um abraço, gente. Até a próxima aula.